Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros, Engenheiro Carlos Mineiro Aires, muito obrigada por vir às conversas da Vida Imobiliária. A minha pergunta é: como é que se sente a fileira da engenharia a responder perante esta paragem da atividade económica? Muito obrigado, antes de mais, pelo convite. É um gosto estar a falar. Ora bem, a fileira da engenharia, depois do calo que ganhou durante a última crise, a partir de 2009, basicamente, até 2015, 2016, uma crise da qual ainda não estávamos a sair completamente, é óbvio que mostrou alguma resiliência e reage com alguma esperança. Agora vejo isto tudo com uma preocupação grande, porque os impactos económicos desta pandemia estão à vista. Os apoios financeiros, embora o Governo tenha procurado, esteja a procurar fazer um trabalho nessa área, nunca vão ser suficientes para suprir a própria atividade em si. E depois já vamos ter outra questão, que é o acesso ao crédito, que vai estar com certeza limitado. Para mim, é linear que a banca não vai retribuir com as generosidades com que os contribuintes e as empresas o fizeram quando tivemos que pagar os dislates de muitos anos que foram praticando, mas é óbvio que tem que haver injeção de dinheiro nas empresas, tem que haver apoios financeiros e tem que haver uma atenção muito grande em relação à atividade. Eu acrescentava também, o turismo era uma área que estava a alimentar bastante a nossa economia, a criar empregos. Atingimos uma coisa sem precedentes que era o equilíbrio expectável do exercício deste ano de 2020 e, portanto, alavancou muitos investimentos, nomeadamente nas áreas do turismo, na restauração, no serviço conexo, na reabilitação urbana, ganhou muito também com esta atividade. E, neste momento, as coisas estão um pouco paradas. A APMI fez um inquérito em que diz que a mediação imobiliária está praticamente paralisada, o que não é de estranhar. O investimento estrangeiro também estava a reduzir, aliás, com a história dos Golden Visa terem sido aplicados também só para o interior do país, também já havia alguma retração nesse aspecto, mas é preciso olhar para a frente. Da outra vez passámos praticamente 9 anos de grande aflição. Eu espero que esta crise dure menos, a pandemia, e que os abalos na nossa economia e na economia mundial, porque estamos a falar de um caso que é global, se dissipem o mais rapidamente possível, sendo que também não sou ingênuo para pensar que esse período de dissipação que vai ser relativamente curto. Não vai, infelizmente não vai ser. Peço desculpa que estou aqui com o telefone cortado. Os apoios do Estado, estava aqui a mencioná-los, que se exigiria mais. O que é que era ideal poder hoje acontecer, em primeiro e em especial na fileira da construção e do imobiliário? Vamos ver. Eu repetindo o Estado quer através do seu Primeiro-Ministro do Governo e o Ministro da Economia, desde a primeira hora, que têm dado um sinal que estão bastante preocupados com aspectos empresariais. E quem disser o contrário é mentira. E, portanto, agora, as medidas que estão aplicadas nunca poderão ser suficientes para resolver a questão. Nunca poderão, porque são medidas mitigadoras, são medidas que procuram dar uma resposta parcial e ajudas muito direcionadas para um período de tempo e para determinados objetivos, que é na resposta à pandemia, e, portanto, também são medidas que exigem um esforço financeiro público que num país tem as finanças exauridas como nós, obviamente também temos que olhar para essa perspectiva. Nós, se não tivermos apoios e a solidariedade europeia, que o que foi tão falado recentemente, porque o projeto europeu, apesar das virtuosidades que tem, falta as generosidades.
vê-se que nestas alturas em que de tocar a rebate há divisões e sobretudo há pouca memória. O caso da Holanda é um caso que, para além de ser vergonhoso, é um caso que felizmente temos uma informação e saúde, os jornalistas todos têm estado a trabalhar incansavelmente para nos dar informação devida, bem como todos os outros profissionais, mas tivemos a oportunidade de ver que a Holanda foi um dos países que conseguiu levantar-se a seguir à Segunda Guerra com o Plano Marshall e percebeu que nessa altura precisavam que dessem a mão para o tirar da água ou do mar onde estava a afogar, e agora não vê as coisas com a perspectiva, sendo que o barco onde está a Holanda é exatamente o barco onde todos os outros países estão. Nós temos, portanto, aqui medidas, temos aqui alguns aspectos que temos legislação que saiu para os profissionais e para as empresas. Há questões que estão penduradas ainda, nomeadamente para os liberais e para os independentes e, sobretudo, para os sócios gerentes de empresas de pequena dimensão. Repara, empresas, microempresas, que essa gente está considerada como patrões e não estão considerados como empregados, quando na verdade eles são co-empregados. E, portanto, é um aspecto que nós também já colocamos ao Governo e vamos continuar a colar. E, portanto, a preservação do emprego, diria que nesta área, na área da reconstrução, para já está tentada, e todas as associações e as empresas estão a tentar manter a atividade, mas não está assegurada, porque não se sabe o dia da manhã. As coisas podem evoluir para um cenário que leva as autoridades competentes a tomar medidas e a ter que parar também a atividade da construção. Mas essa era exatamente uma das questões que tinha aqui, que é se as obras devem parar a sua atividade ou é desejável que se mantenha a atividade e, portanto, a elaboração nas obras que temos vindo a assistir. Vamos ver. Nós, quando saímos de uma crise em que se perderam 300 mil empregos e fecharam 65 mil empresas, nós conseguimos pôr as coisas mais ou menos a andar. Nós, quando falo nós, são os empresários e, obviamente, a economia. A construção civil hoje tem uma fileira que andará à volta de 500 mil a 600 mil pessoas empregadas, que empregam, e tem significa cerca de 17% do nosso PIB. Eu acho que até lá, e a Ordem tem dado um bom exemplo nisso, e falo enquanto bastonário, é necessário dar recomendações às empresas. Nós escrevemos imediatamente à ACT, a Autoridade para as Condições do Trabalho, agora publicámos umas recomendações e chamámos a atenção para que é necessário implementar normas de segurança em todos os taleiros e em todos os locais onde há obras. E estas regras têm que ser as regras que as autoridades do país, a Direção-Geral de Saúde, nomeadamente, emitiu, que nós procuramos condensar para que seja possível continuar a elaborar e continuar a atividade. Nós, pessoalmente, achamos que seria um desastre parar a atividade da construção civil. É preciso ter as cautelas, é preciso atender à situação de pandemia em que estamos, mas parar seria muito, muito complicado. E porquê? É uma atividade que é fundamental para o país, quer em termos de emprego e quer em termos do valor acrescentado que gera. Nós também temos que ter a noção que é uma atividade que gera muita captação de investimento e gera muito investimento. E, portanto, nesta altura em que a economia fica abalada, em que as nossas exportações estão a ser afetadas pela globalização do fenómeno, é óbvio que temos que preservar a todo custo aquilo que nós temos mais interesse em defender. Por isso, eu diria que até ao limite, e fazendo um apelo que sei que tem tido bom acolhimento, é de que as empresas estejam muito atentas às precauções para evitar o contágio e para manter os seus trabalhadores seguros, que a atividade se mantenha, obviamente, porque isso vai garantir emprego, vai garantir salários e vai garantir que é menos gente a ir para o desemprego, como está a acontecer um pouco, e vai ser inevitável, porque as situações de layoff, que estão a acontecer,
são um mal menor dentro dos desempregos que estão também já a ocorrer. E, portanto, temos que preservar, tanto quanto possível, os empregos na construção e temos que tentar preservar, tanto quanto possível, a atividade. Mas, atenção, respeitando as normas e zelando pela preservação das condições de não contágio dos que estão a trabalhar lá. Desde os engenheiros, toda a cadeia que trabalha lá e, portanto, sendo que, neste caso, os operários, porque são em número maior, são os mais expostos. Em função da aprendizagem forçada desta crise, o que é que pode vir a ser diferente? Eu diria que muita coisa vai mudar e já mudou. E diria até demasiado. Os nossos comportamentos, enquanto houver memória, nunca mais vão ser os mesmos. Isto é, nós, depois de passar a pandemia, até que retomemos a confiança no que era a nossa vida habitual e social, íamos a um teatro, íamos a um restaurante, íamos a um cinema, andarmos num mercado às compras livremente, etc., tudo isso nos vai fazer pensar muito. Nós vamos hesitar durante muitos meses, talvez mais de um ano, se vamos continuar a fazer ou não, porque vamos ter sempre a desconfiança de que o problema continua e que não está completamente erradicado. Isso é um problema. Portanto, isso alterou-nos o nosso estado mental de confiança, de convívio social, e até causa alguma insegurança psicológica às pessoas, sobretudo aos menos informados e às classes etárias mais avançadas, porque obviamente que os mais idosos têm mais problemas em lidar com estas coisas. Por outro lado, veio demonstrar uma coisa que era inevitável. Veio demonstrar que o teletrabalho é possível, que o teleensino é possível. As compras online sofreram um incremento imenso. Eu próprio passei a adotar esse sistema porque é prático, escolho os fornecedores de acordo com o prazo de entrega e recebo tudo e, portanto, tudo isto vai ser muito alavancado por um tsunami que está a passar. E vai ser alavancado, e digo, se calhar de forma irreversível. Se calhar este fenómeno acabou por ser a maneira de assegurar o futuro daqueles que eram descrentes em relação a estas ferramentas e às tecnologias. Fazer muita coisa a partir de casa, não ter que ir todos os dias para o emprego, se calhar deixou de ser necessário, se é possível durante o mês, porque não há de ser possível durante 2 semanas por mês. Fazer as compras, o ensino à distância, no qual eu também tinha algum descrédito, porque há países em que a qualidade final depois não é muito assegurada, mas desde que seja bem vigiado e que seja bem feito e que haja uma regulação forte, obviamente que isso também é uma solução. Acho que o coronavírus veio dar um salto, veio alavancar, digamos, todas as tecnologias e toda esta nova mudança que já se adivinhava com a internet das coisas e com estas tecnologias a que todos temos acesso na palma da mão ou na ponta de um dedo. Algum outro comentário que gostasse de alguma outra reflexão? Não, a minha reflexão final é unicamente, eu gostaria muito que isto fosse passageiro, gostaria muito que a velocidade que o país estava a andar e a economia e até as gerações novas que estavam a regressar, eu gostaria que isto tivesse uma solução rápida. Também há muita gente agora a voltar, porque como a pandemia é global, a tendência é fugir para casa, para próximo dos seus, e, portanto, isto também vai aumentar a questão dos desempregados e as dificuldades a nível nacional, porque nos outros lados também não há emprego. E, portanto, se em 2009, 2010 havia a alternativa de poder ir para o Reino Unido, de poder ir para a Europa, de poder ir para a África, etc., essa alternativa não se vai colocar tão cedo. Nós estamos a enfrentar um problema muito, muito sério. E eu quero ser otimista e quero acreditar que nós vamos vencer isto. Mas vamos passar por sérias dificuldades, entretanto, não tenho dúvida. Muito obrigado.